Felipão, falando de Mundial, você viu que teve uma discussão acaloradíssima entre Ganso e Renato Gaúcho ali no vestiário do Fluminense? E sabendo isso aí, cara. Vamos tentar entender essa história que foi apurada pelo Pedro Ivo, lá da ESPN. Ele disse que foi muito acalorada essa discussão e movimentou os bastidores do Fluminense no Mundial de Clubes muito antes da eliminação para o Chelsea. De acordo com a apuração do Pedro Ivo, o atrito entre o treinador e o meio-campista aconteceu no vestiário depois da vitória de 4-2 do Ulsan, ainda pela segunda rodada. Na ocasião, o Ganso chegou a ser titular, mas acabou substituído no intervalo por Everaldo para nunca mais voltar ao campo no Mundial. Depois do apito final, o Meia procurou Renato para entender o motivo dele não ter continuado do jogo e os dois bateram boca no vestiário. Desde então, o camisa 10 não saiu mais do banco nas 4 partidas que o tricolor disputou. Internamente, o Fluminense evitou tratar o caso como uma crise e viu uma discussão normal do ambiente de vestiário. Nos dias que sucederam o ocorrido, no entanto, o que foi visto foi um climão entre os dois envolvidos, segundo pessoas ouvidas pela reportagem da ESPN. Agora, com a queda do tricolor no Mundial, os dois terão que se acertar no retorno no Brasil, uma vez que o Flu segue vivo em 3 competições, Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. Lembrando que o Ganso recentemente renovou o seu contrato. Não quis descer a serra, né, Ganso? E quis renovar. E lembrando que não é a primeira vez que o Ganso se envolve com Oswaldo de Oliveira, lembra? Oswaldo de Oliveira, Oswaldo que o diga naquele dia. Como diria o senhor Chico Lang, o ó. O popular ó. Cara, muito bom esse apelido, né? Qual que é esse apelido? Ó. Oswaldo de Oliveira. Que foi chamado de burro pelo Ganso. Cara, eu vi essa discussão ao vivo. Inacreditável esse jogo. 2019, o Brasileirão. Cara, vamos entender aqui o que rolou. O Pedro Ivo traz mais detalhes aqui na sua participação lá no Sport Center da ESPN, ele que apurou essa história, Felipe. O Ganso, que participou do Fluminense Ulsan, segunda rodada, sacado, substituído, ele foi perguntar ao Renato, cobraram ao Renato, né, naquela linguagem de vestiário, queria saber por que saiu, por que não seria mais utilizado, qual foi o argumento. O Renato não gostou muito ali de ser interpelado, respondeu, houve uma discussão acalorada sim. O Fluminense entende que é algo de jogo, que é algo natural, mas foi uma discussão acalorada, acima do tom do que é normal em jogo, que só acontece discussão para lá e para cá. Uma discussão acalorada, isso deixou o clima, digamos que um pouco pesado, aquele famoso climão entre os dois. Depois, o que aconteceu é que desde então o Ganso não foi mais utilizado, seja como opção de início de jogo, seja como opção no decorrer do jogo, porque muita gente perguntou e o Ganso também acabou não entrando, não era simplesmente nada físico, nada de lesão, uma opção técnica também. Curiosamente, coincidentemente, acontece depois dessa discussão entre Ganso e Renato, que ocorreu no Fluminense e o Sam. Mas só para deixar claro, o Fluminense entendeu que era algo ali de bastidores, de vestiário, não exatamente uma crise maior, mas aconteceu isso sim, essa discussão entre Paulo Henrique Ganso e Renato Gaúcho, depois de Fluminense e o Sam, segunda rodada da fase de grupos, aqui no Mundial de Clubes, Lupa. Lembrando que na primeira rodada contra o Dortmund ele não jogou, aí ele foi titular contra o Ulsan, Fluminense vencia por 1-0, ele foi um pouco displicente a dar um toque de calcanhar perto da meia-lua ofensiva, lá do ataque. Passe errado que vira o contra-ataque do gol do Ulsan, o Ulsan vira o jogo, o Renato tira no intervalo, o time volta melhor para o segundo tempo, revira o jogo e a gente não vê mais o Paulo Henrique Ganso. Dá pra gente discutir que esses jogos de intensidade mais alta, Dortmund, Inter de Milão, Al Hilal, Chelsea, são jogos pouco favoráveis ao Ganso no aspecto competitivo, mas esse é um elemento que, né, existiu uma discussão. A partir daí, o Ganso, que já havia ficado fora do primeiro jogo e já havia sido sacado no intervalo do segundo, não apareceu mais, né? Passou a ser apenas uma figura decorativa no banco de reservas do Fluminense. E só para finalizar, porque a gente comentava como é que é essa volta do Fluminense ao Brasil. Então pegamos o gancho da informação no debate do Linha e eu falava, essa é uma questão que terá que ser resolvida, porque é um jogador importante, porque o Ganso está no elenco, o Renato é o treinador do elenco e ele pode ajudar muito nesse elenco. Então teve esse climão, teve essa discussão, teve essa situação, volta isso na bagagem também para Fluminense, Renato e Ganso resolverem no Brasil, Glaucio. Cara, eu te pergunto,
Fez falta? A verdade é o seguinte, cara. Não. Eu, Luca Bop, estávamos todos errados. E o próprio Solari, você, esse senhor, estava certo naquela discussão que tivemos muito obrigado. nos 4 grandes. Que esse Mundial provou que o Ganso não tem condição nenhuma de jogar quando a rotação da competição é acima, cara. Quem entende de futebol entende, né, cara? É, cara. Eu sempre falei isso. Você... Ganso é um jogador dos anos 70, cara. Com todo respeito a ele, a técnica que ele tem, a qualidade... ele não consegue jogar nem no Brasil mais, cara. E o Renato fez o óbvio, né? Não colocar um jogador que não aguenta a rotação do futebol atual, cara. Infelizmente. Ainda mais no Mundial de Clubes, onde até contra o Ulsan, o Fluminense sofreu. A gente viu esse jogo junto na festa junina. E o Fluminense tava sofrendo ali. E virou o jogo depois que ele sai, né? Que o Renato mexe no time, coloca os jogadores mais rápidos, o Keno, o Everaldo. O Fluminense cria volume e acaba virando a partida naquele dia. E é um jogador que já dava sinais de que esse tipo de competitividade não combinava com ele desde que ele foi pro Sevilla do Sampaoli e teve uma trajetória absolutamente patética, né? É que no futebol brasileiro, eu discordo de você, que eu acho que nem pro futebol brasileiro ele serve. Eu acho que para algumas jogar, cara, mas para alguns jogos ele pode ser importante, porque às vezes aqui o jogo é um pouco mais moroso, sim, Felipe, por conta do calendário, por conta, enfim. Cara, talvez em jogos que o Fluminense vai pegar adversários muito fechados, exato, muito fechados, com aquela linha de 5, mais uma linha de 4 na frente da área. Achar um passe. Aí você ter o Ganso para girar essa bola, para tocar essa bola, para articular, inverter esse passe, ok. Agora, você vai pegar um Corinthians em Itaquera, você vai pegar um Inter no Beira-Rio, você vai com o Ganso de titular. Jogar com uma a menos. Jogar com uma a menos. É isso. E então, assim, fato é que o senhor estava certo. Dito isso, o senhor gostaria de ver Paulo Henrique Ganso jogando na Vila Belmiro, não? Não, cara, eu falo isso brincando, eu gosto muito do Ganso. Eu tenho o Ganso como um cara que apesar da saída dele pro São Paulo, que foi bem escrota na época, eu tenho um carinho enorme pelas alegrias que o Ganso me deu. Gostaria de ter visto ele voltar antes, há uns 2 anos atrás. Gostaria sim, mas agora não mais. Agora não é o tipo... E outra, pra essa posição o Santos tá bem servido. O Santos tem o Rollaser, cara. Não dá. Cara, e a carreira do Ganso é engraçada, porque... Curiosa, no caso, porque... Depois que ele tem aquela lesão, acho que em 2010, né? No jogo contra o Grêmio, e aí ele volta. Cara, ele nunca mais conseguiu ser o mesmo jogador, assim. Nunca mais, cara. Na questão de mobilidade, assim, de intensidade do jogo. Eu lembro que já rolava esse papo quando ele jogava no São Paulo, cara. Já rolava. O Seedorf falava isso, né? Falou, né? Não tem condição de jogar na Europa. Exato. E foi atacado pela... Foi achincalhado, aí o Ganso foi pra Europa e provou que o Cido tava certo. Exato, cara. Mas o nosso querido Bop ama o Paulo Henrique Ganso e teve coragem de compartilhar no História. Amanhã eu questionarei Luca Bop ao vivo, em loco, no nosso estúdio, sobre essa barbaridade dita no seu story que... Faltou o Paulo Henrique Ganso contra o Chelsea. Como disse nosso amigo aqui, ele não encostaria, não sentiria nem o cheiro da bola com o Caicedo em cima dele e o Enzo Fernandes ali. Cara, assim, sinceramente, eu entendo a paixão do Bop ao Ganso, porque tecnicamente o Ganso é brilhante. É brilhante. Sim, sem dúvida. E o Bop é um cara que aprecia, um grande aprecio como bom canhoto e tudo mais, é um apreciador de jogadores brilhantes que antevêm as jogadas, mas o futebol atual não basta mais isso. Então, só isso. Você precisa estar dentro da mesma rotação e o Ganso não tem, não consegue mais, infelizmente. Enfim. A Desportiva Ferroviária é o maior time do Espírito Santo, diz o Rafael Lima aqui. E o Espírito Santo está em qual lugar nos estados com os piores times brasileiros? Bruno Moura, Rodolfo, como foi participar do Casamento às Cegas? Foi uma aventura, cara, que eu jamais repetiria. Caralho, essa pergunta agora. 3 anos depois, mas tudo bem, a gente responde, o cara tá pagando. Deve ter assistido hoje no Netflix. Aí, Sérgio Machado, ainda tinha doente que pediu o Ganso na seleção de novo.
Eu, Luca Bop, o Solar, a gente os caras que entendem de futebol. Pô, Ganso e Neymar nesse meio do... Porra, a seleção ia ser goleada. Nossa senhora. Ia tomar 6 da Argentina. Aí depois o senhor ia vir aqui reclamar, né? Porque o Bruno Guimarães, não sei o quê. O Neymar e Ganso nessa. Puta que pariu. Metemos Joelinton de primeiro volante. Cara, aquela seleção vai entrar pra história como o maior devaneio de um programa de debate da TV esportiva. Eu queria assistir de novo esse corte aí. Tem que meter esse corte aí, cara. Deve ter fácil aqui. Eu vou procurar e vou botar pra gente reagir num dia qualquer, aqui, um dia que tiver vazio a live, cara. Caralho, velho, o time era muito ruim, cara. Muito ruim. Não, e o dia que a gente montou a seleção paulista, assim. Sherman na lateral direita. Nossa! O cara não foi relacionado contra a Desportiva Ferroviária, cara. Meu irmão. Ó, os laterais do Santos pra lateral direita amanhã são o Escobar improvisado e o Igor Vinícius, cara. Nossa. Nossa, cara. É foda. Esse dia dos 4 grandes que a gente montou a seleção paulista, velho. Caralho, o ataque tinha o Rony, assim. Nossa. Ainda tinha doente que pediu Ganso na seleção, ele tinha que voltar pra casa dele, jogar no Remo, no Paysandu, na Série B. Ele ia calhar muito bem.